Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos com essa paz bendita que vem do nosso Deus e que excede todo o entendimento e que certamente está enchendo o seu coração neste momento, para que você com alegria possa louvar, para que juntos possamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus nos fala: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E por isso nós rendemos culto ao Deus que nos ama. Vamos orar neste momento, queridos irmãos. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração neste momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai, nessa hora. Queremos tributar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Deus. Queremos te agradecer, Deus, por todas as bondades que o Senhor faz para nós. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios, Deus, que o Senhor traz à nossa vida. Pai, nessa manhã nós te louvamos, Senhor, pela tua santidade, pela tua justiça. Te adoramos pelo que tu és, Pai. Nosso coração te rende graças, Deus. Nós queremos te dizer que o Senhor é o nosso bem maior. Não possuímos, Deus, outro bem além de ti, Deus. Nossa alma, nosso coração, Deus, se inclina diante do Senhor, Deus, reconhecendo, Deus, a tua grandeza, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu senhorio. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo dom da vida. Nós queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Essa é esse nosso culto de hoje, Deus. Nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, que todo lar que está conosco nesse culto, Pai, se renda ao Senhor, se prostre diante da tua grandeza, diante da tua majestade, Pai. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque, Pai, o Senhor resgatou a nossa vida do mundo mal e nos colocou, Deus, no seu reino de amor, de justiça, Deus. Nós não merecíamos, mas a tua graça nos alcançou. Então receba, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A tua igreja te louva essa noite, a tua igreja te louva, Deus, com o coração prostrado, contrito diante do Senhor, reconhecendo a tua santidade, Pai. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que o Senhor fará. Receba, Deus, esse culto como forma de adoração. Nós queremos estar rendendo, Deus, louvores ao teu nome, Pai. Amém, obrigada, Deus, por tudo. Continua com a tua mão estendida, nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E nessa hora, queridos, eu convido a cada um a ler comigo o Salmo 136, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a tua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos entoar esse hino, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. O Rei da Glória,
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Oremos, meus irmãos, vamos orar nesse momento, confessando os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Deus, não porque somos perfeitos, não porque o Senhor achou alguma beleza, alguma justiça em nós. Estamos aqui, Senhor, por causa do Teu grande amor, e nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, nós amamos a Ti e queremos honrar o Teu santo nome, Senhor. Queremos honrar o Teu santo nome em santidade, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor já nos arrancou, já nos tirou das trevas para o reino da Sua maravilhosa luz. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor está fazendo uma obra de santificação, ó Deus, em nossas vidas, para que nós sejamos apresentados naquele dia diante do Senhor de maneira santa, justa e irrepreensível. Reconhecemos, ó Deus, que já não somos dominados pelo pecado, Senhor, mas reconhecemos que vivemos numa condição que muitas vezes, Senhor, nos faz fazer aquilo que não devemos fazer, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, dizer para o Senhor que o nosso prazer, Senhor, é fazer a Tua vontade e que nós queremos fazer a Tua vontade. E que o Senhor continue nos colocando nesse caminho, ó Deus, nos conduzindo nesse caminho de salvação, Senhor. Perdoa qualquer negligência, qualquer ação ou omissão. E que, ó Deus, estamos orando aqui porque cremos, Senhor, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as maldições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque neste momento, Senhor, nós queremos trazer à nossa memória o que nos dá esperança.
E o que nos dá esperança, Senhor, é que esta boa obra o Senhor vai completar. É que esta obra, Senhor, o Senhor já prometeu de levar, de nos conduzir até o fim, de nos fazer fiel até o fim. Obrigado por isso, Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos, ó Deus, do Teu perdão, da Tua graça, mas também estamos agradecidos e reconhecemos, ó Deus, que o Teu sangue, ó Deus, que o Teu sacrifício foi suficiente e é suficiente para nos salvar, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus e também nos reconciliar, Senhor, com a humanidade. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, por isso. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós já temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquilo que a Tua palavra diz lá em Romanos, capítulo 1, se aplica a nós. O justo viverá pela fé. Pela fé, Senhor, nós queremos viver e andar. Em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados
provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Queridos, vamos agora fazer as leituras da Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Amém. Leitura do Novo Testamento, carta de 1 João, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 12, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Que Deus aplique essa palavra, essa mensagem aos nossos corações, porque é uma mensagem que fala desse grande amor de Deus para conosco. E a Bíblia fala lá em Romanos que nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Mas esse amor com que nós fomos amados é o amor também que o Senhor nos convida também a amar o nosso próximo. Vamos ouvir nesse momento a mensagem. Antes da mensagem teremos um cântico entoado pelo grupo do nosso presbitério Sergipe, o cântico Louvar-te-ei. E depois desse cântico nós estaremos ouvindo a mensagem do Senhor. E nessa noite nós temos a alegria de receber o nosso colega, pastor Israel, pastor ali da IPI de Arapiraca, Que Deus, desde já, pastor Israel, abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Nós somos agradecidos pela sua vida. Deus abençoe. Louvar-te-ei, ó meu Senhor, Deus de amor, não me tornarei oculto, não poderei louvar no sepulcro. És meu Deus, ensina-me como louvar, dar o melhor de mim, como te adorar. Pois, Senhor, a tua mão em meu viver, em alegrias e provações, me cobrindo com a tua paz. Só assim
aprender como louvar, dar o melhor de mim, te adorar enfim. Só assim eu poderei aprender como louvar, dar o melhor de mim, te adorar enfim. Louvar-te-ei ao meu Senhor, Deus de amor. Eu quero saudar os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer desde já a Deus pela grande oportunidade que me concede de ministrar a palavra do Senhor a esta igreja. Agradecer de uma maneira especial ao reverendo Jorlan, bem como a todo o conselho da Sexta Igreja Presbiteriana Independente de Aracaju, por essa grande oportunidade. Meus queridos, confesso a vocês que quando recebi o convite do reverendo Jorlan, eu desde então fiquei muito agradecido, porque me concede a oportunidade de retornar a esta igreja, mesmo que de forma virtual, e compartilhar a palavra do Senhor. E quando ele me fez o convite, eu mesmo disse: olha, pastor, terça-feira, se Deus quiser, eu envio a reflexão bíblica. E me debrucei sobre diversos textos bíblicos para compartilhar essa reflexão. Entretanto, pregar é também como dar à luz ou parir. É preciso que haja um tempo de preparação, espera e processo de reflexão, avaliação das condições. E lhes digo que escrevi durante a semana algumas reflexões bíblicas, orei, meditei, mas nenhuma daquelas que as escrevi sentia que fosse exatamente a vontade de Deus que eu estivesse ministrando nesta noite. E meu coração estava inquieto diante do Senhor, porque a gente sabe que nós, pregadores, não temos nenhuma autorização para falarmos em nome de Deus sem que Deus tenha mandado. Na verdade, ninguém tem. Entretanto, a responsabilidade daqueles que pregam é ainda maior. A palavra de Deus diz, inclusive, que vós não queirais muito ser mestres, até porque a responsabilidade dos mestres é ainda incomparavelmente maior. Porque aquele que em muito é dado, muito também é pedido. Então esses dias, e eu perguntava a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? O que tens a ministrar a Sexta Igreja? Qual é a palavra do Senhor? E eu posso dizer que o Senhor ministrou meu coração esse texto bíblico para compartilhar com essa igreja. Eu quero convidá-lo, então, a compartilhar em nome de Jesus esse texto bíblico. Certamente você já está vendo em nosso plano de fundo a nossa mensagem e provavelmente já abriu também a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu quero também convidar aquelas pessoas que não estão com Bíblia a acompanhar a nossa leitura bíblica através da projeção da nossa tela neste vídeo.
Em nome do Senhor Jesus, vamos à leitura do texto bíblico. O texto nos diz então: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esse texto bíblico nos chama a atenção para refletirmos sobre a grandeza do chamado, da vocação e do ministério que Deus nos confiou. De repente alguém pode perguntar assim: qual é o nosso chamado? Qual é a minha vocação? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E podemos dizer de maneira clara, objetiva e direta, que o chamado de Deus para as nossas vidas é o chamado para a glorificação do seu nome, é o chamado de Deus para a nossa vida, é o chamado para a vida eterna. Jesus Cristo definiu o nosso chamado, a nossa vocação como: Senhor, eu oro para que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, ao qual enviou. Jesus definiu a nossa vocação como uma união em que nós estamos ligados a Ele como a videira está, como os ramos estão ligados à videira. Jesus definiu isso no livro de João, no capítulo 11, versículos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Nós podemos dizer que em toda a história bíblica, a Bíblia é um romance, porque é a história da paixão de Deus pelo seu povo. De como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículos 16. Nesse texto bíblico está claramente dito que Deus não mediu esforços para nos manter ao lado dele. Antes mesmo da fundação dos séculos, Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a palavra de Deus nos diz que Deus, em Cristo, nos regenerou. Deus, em Cristo Jesus, no Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação dos séculos, nele fomos escolhidos, nele fomos conhecidos, predestinados, nele fomos chamados, justificados e glorificados. E é interessante que o apóstolo Paulo utiliza os verbos no tempo passado, para dizer que a obra de Cristo é uma obra completa, é uma obra consumada, é uma obra que podemos dizer que somos completamente e estamos seguros nas mãos de Deus. Quando olhamos então para esse texto no livro de Romanos, no capítulo 8, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo vem de um grande debate sobre o papel
a condição de todos os homens diante de Deus. Nesse sentido, que o apóstolo Paulo diz que e eles são destituídos da glória de Deus. E o apóstolo Paulo chega a essa conclusão, dizendo que a natureza do pecado tem se manifestado em todas as suas formas, e que de igual forma também se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens. Porque os homens não têm reconhecido quem é Deus, e por causa dessa rebelião, o homem atraiu sobre si a morte. E essa morte passou a todos os homens. Entretanto, pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não é o resultado de nenhuma obra humana para que o homem possa se gloriar diante de Deus, até porque nós somos feituras das mãos de Deus, criados em Cristo para as boas obras, porque nós não somos filhos da perdição, mas fomos alcançados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O livro de Romanos, nós podemos dizer que é um compêndio teológico, em que o apóstolo Paulo justifica a sua doutrina da justificação pela fé e da liberdade cristã em Cristo Jesus. Inclusive, nesse aspecto, estabelecendo as bases, os parâmetros da diferenciação entre o judaísmo e a fé cristã. E é nesse sentido, meus queridos, que o papel das obras, o papel das leis, e o apóstolo Paulo vai discutir o processo de eleição. E podemos então dizer que esse processo de eleição em Cristo Jesus é um processo consumado. E diante disso vem a pergunta: é possível que venhamos a decair da graça de Deus? É possível que possamos ser separados de Cristo? A questão é que nós podemos dizer que no pecado todos nós já estávamos separados da graça de Deus. Sim, separados. Porque o pecado é separação. No livro de Isaías, no capítulo de número 59, diz claramente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O mesmo acontece, referência semelhante, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós antes estávamos separados, não éramos povo, distantes da aliança, mas nós fomos chamados em Cristo. E agora fomos unidos, e nós que antes não éramos povo, fomos agora transformados em povo de Deus por causa da aliança. Portanto, é firme a convicção do apóstolo Paulo a respeito do nosso chamado em Cristo Jesus e a completude dessa obra, nos dando a entender de maneira clara e inequívoca que a obra de Cristo está consumada. Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo começa o capítulo de Romanos 8, dizendo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que por causa disso nós somos filhos e herdeiros de Deus, que a presente situação de angústia jamais poderá ser comparada com a glória que está por vir. Nesse sentido e nessa direção, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por gemidos inexprimíveis, porque nós nem mesmo sabemos o que e como pedir. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós. O que podemos dizer, inclusive,
é que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E por serem guiados pelo Espírito de Deus, eles têm a grata satisfação de se tornarem, de serem filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esses filhos não nascem segundo a vontade do homem, porque a eleição não é fruto da sua própria escolha, mas a eleição é fruto da escolha de Deus para as nossas vidas. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai desenvolvendo a sua linha de raciocínio para dizer que os gentios também são eleitos. É povo de Deus, povo da promessa, escolhidos em Deus antes mesmo da fundação do mundo, e que apenas na segunda fase da aliança se manifesta de maneira clara e mais objetiva a partir de Cristo Jesus. Mas que em Abraão todas as nações já foram eleitas. E que por causa disso, nada, nem ninguém, poderá nos separar do amor de Deus. Esse texto tem uma riqueza muito grande. Entenda-se que havia um debate teológico muito grande sobre o acesso dos gentios ao povo de Deus. Se era realmente aceitável que os gentios fizessem parte do povo de Deus. E a epístola de Paulo aos Romanos, lembremos-nos de que ela é escrita numa perspectiva de que o apóstolo Paulo, para a igreja que está em Roma, que é predominantemente gentílica, mas que também alguns romanos tinham chegado, alguns judeus, colonos judeus, tinham ido até aquela região a fim de perturbar aquela comunidade. E certamente que essa visão trouxe insegurança para os irmãos cristãos romanos. E nessa perspectiva, o apóstolo Paulo chama a atenção para que os irmãos de Roma tenham garantida e reafirmada e reafirmem a sua convicção da sua fé, mantenhando firme a confissão da sua fé, sabendo que aquele que fez a promessa, ele haverá de cumpri-la. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer então que nós temos o pendor do Espírito. E esse pendor do Espírito é o que nos garante que nós temos plena acessibilidade a Deus, e que por essa acessibilidade, nós temos então a vida eterna. Olha só, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês, versículo 9 do capítulo 8, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não é dele. Se, porém, Cristo está em vosso corpo, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É dentro desse contexto que o apóstolo Paulo vai fazer essa afirmação do capítulo de Romanos,
quer dizer, do versículo 38 e 39 do capítulo 8 de Romanos, dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa, nem alguma outra coisa, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Porque nós somos salvos não como resultado da nossa obra. Algumas pessoas veem uma contradição entre a predestinação, entre a escolha de Deus e João 3,16. O que podemos dizer é que nós somos salvos em amor. E em amor nós fomos escolhidos. Em amor nós fomos chamados. Em amor nós somos santificados. Em amor nós somos esforçados à perseverança. E nesse amor de Cristo, nós podemos dizer que tivemos a santificação, a justificação e a glorificação. Como é importante entendermos a dimensão disso e a relevância que esse texto adquire em um contexto em que muitas e muitas pessoas não têm nenhuma certeza de salvação. Quando o apóstolo João, quando João escreve para os seus seguidores, os irmãos, ele diz: filhinhos, estas coisas vos tenho escrito, para que tenhais certeza de salvação. Porque João diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. O cristão pode ter certeza da sua salvação? Para algumas pessoas, elas acham que não podem ter. Sabe por quê? Porque elas acreditam que só terão a salvação quando morrerem. Se nesse caso a morte é garantia de salvação, então já não é mais em Cristo a nossa salvação. A nossa salvação passa a ser conquistada com a morte. E não é mais a morte de Cristo que nos garante a salvação, mas é a nossa morte que garante que sejamos salvos. Observe como isso se torna contraditório. Observe como que deslocamos toda a salvação para uma outra morte, não a nossa. Como que elegemos a nossa morte como fator remidor da nossa fé. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, a palavra de Deus nos diz que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Então significa dizer que esse amor, que é mais forte do que a morte, esse amor que já foi derramado em nossos corações. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos constrange, porquanto o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Por esse amor, meus queridos, que brota nos filhos de Deus a perseverança. Quando nós amamos a Deus, nós nos apaixonamos por Ele. E é uma predisposição a fazer a vontade de Deus, a querer estar com Deus. Será que nós podemos confiar em Deus? A morte não é garantia de remissão. Nossa morte não é garantia de perdão. A nossa morte não é garantia de glorificação. A nossa morte não é garantia de nada e nem para nada. A única garantia que nós temos é
Cristo morreu por nós e isso é uma obra acabada. É isso que nos dá garantia. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Quando as pessoas casam, assumem um compromisso, o compromisso que elas assumem é até que a morte as separe. Mas o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, nem a morte separa. Nem a morte nos separa. Se assim fosse, o pacto que Deus assumiu conosco não seria maior do que o mundo assume. Alguma coisa nessa vida que pode nos separar? A palavra de Deus nos diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas por nós, porque vencida já foi a morte. E esse vencer não é o vencer da alma, como muitos pensam, que vão adquirirem a eternidade após passarem pela morte. Não, não é isso. Então quer dizer, se você hoje tem vida eterna, mas amanhã você pode não ter, então você não tem vida eterna, ou a vida não é eterna. Como alguém pode dizer que tem vida eterna hoje e amanhã não tem? Complicado, não? Estranho. Ou se tem, ou não se tem. Logo, você não pode, se você não crê na palavra de Deus, você não diz que pode ter vida eterna. Mas você pode dizer que está tendo uma vida temporária e que espera ter a vida eterna. Nesse caso, você tem duas vidas em Cristo Jesus, é isso? Uma vida provisória e uma vida eterna? Não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso. O que a Bíblia diz claramente, filhinhos, vocês têm a vida eterna. E Jesus disse, inclusive, aos fariseus, porque vocês não creram em mim, vocês morrerão em vossos pecados. Então, é por isso que quando o Evangelho de João trata sobre o chamado de Deus, ele trata de uma chamada escatologia realizada. Isso quer dizer que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus já foram cumpridas. O apóstolo Paulo nos diz que ele é o amém de Deus, porque em Cristo nós temos o sim de Deus. Sim para a vida eterna. Sim como garantia de ressurreição. Por quê? No último dia, o que vai ressuscitar é o nosso corpo. Não é a nossa vida que será, a nossa alma que será restaurada. Estranho, não? Eu não sei de onde partiu toda essa perspectiva de ideia de que as pessoas vão terem a vida eterna espiritualmente depois que passarem pela morte. Porque, na verdade, a Bíblia fala de vida eterna dos nossos corpos glorificados, não do nosso espírito. Por quê? Porque nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna é esta. Concluo. Que conheçam a Deus, a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. E aqueles a quem conheceu, que Deus os conheceu de antemão, a estes Deus os escolheu. E agora o apóstolo Paulo diz, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, para me matar, terá que matar Cristo também. E ninguém pode matar a Jesus. Portanto, nossa vida está escondida em Deus, porque Ele é a nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer de uma maneira muito especial ao reverendo
Jorlânia, toda a igreja. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe, vos santifique e que essa graça de Deus seja uma graça que nos garante salvação. Essa graça que nos garante salvação. Venhamos a perseverar na obediência como resultado dessa própria graça, que nos sustenta, que nos esforça e nos habilita a fazer a vontade de Deus. Porque ninguém pode dizer Jesus é Senhor ou se subordinar a Ele pela graça, se não for pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que vivem na carne não podem fazer a vontade de Deus. Não podem se sujeitar à vontade de Deus. Porque a carne não está sujeita. O que quer dizer isso? As pessoas que vivem na carne jamais serão sujeitas a Deus. Nunca vão serem sujeitas a Deus. Então, pastor, você quer dizer que elas não vão obedecerem? Não, elas vão obedecerem contra a vontade, porque Deus é soberano. Mas elas não aceitarão a vontade de Deus, porque é casa. A palavra de Deus nos diz, inclusive, lá no livro de Romanos, capítulo 1, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito no princípio, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, o justo se subordina a Deus porque acredita na vontade de Deus. E por quê? Porque ele foi convencido pelo Espírito Santo a acreditar em Deus, a crer e a obedecer. É isso que a palavra de Deus nos garante. Meu querido, muito obrigado em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu oro para que Deus santifique a sua vida. Quero orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os irmãos e irmãs. Por pessoas que muitas das vezes, por causa dos seus pecados, se perguntam se elas têm a vida eterna. Sabemos que as dúvidas podem vir ao nosso coração. E todos nós passamos por momentos de maior ou menor convicção. Os apóstolos mesmo vivenciaram isso e tiveram dúvidas, mas a fé restauradora que nos foi colocada em nossos corações, nos dá livre acesso ao Senhor e podemos confiar em Ti. Retenhamos firme a confissão da nossa fé, porque aquele que fez a promessa não a prometeu em vão. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, reafirma a convicção da fé salvadora e restauradora em Cristo Jesus. Que nós creiamos e permaneçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por sua palavra abençoada, né, que Deus trouxe ao coração do pastor Israel. Muito obrigado, pastor Israel. Deus abençoe a sua vida, mais uma vez o seu ministério e toda a sua família, né? Que Deus continue, né, honrando a sua vida, como tem sido assim o seu ministério. Deus abençoe, muito obrigado. E agora o Senhor nos envia. Por seu amor lançamos fora o medo, né? O amor de Deus para conosco, que diz que nada vai nos separar desse amor de Deus. Então isso nos faz lançar fora o medo, porque o amor lança fora o medo. Neste momento, irmãos, eu quero agradecer por todos, né? E a nossa oração é que todos continuem sendo abençoados, dirigidos, né, pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor, porque podemos agradecer que chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Deus abençoe desde já a sua família. Vamos ter uma palavra de oração, encerramento. A pastora Rosane vai estar fazendo essa oração e após essa oração estarei impetrando a bênção apostólica. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos cultuando ao nome do nosso Deus. Pai, nós queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui cultuando o Teu nome, Amém. de podermos escutar a Tua palavra, de sermos tocados, Pai, transformados pela Tua palavra, Deus. Nessa hora nós Te damos graças, Senhor,
porque hoje, Deus, é o primeiro dia da semana e eu quero suplicar, Deus, que a tua presença esteja sobre a tua igreja, que essa semana que se inicia seja uma semana, Deus, de intimidade com Deus, uma semana, Pai, de estarmos orando, nos consagrando ao Senhor, vivendo mais e mais, Deus, na dependência do Teu Espírito Santo. Deus, eu rogo as Tuas bênçãos, Deus, sobre toda a família, sobre toda a casa, mãe, pai, filhos que estão cultuando conosco hoje, Pai. Eu te peço que nunca falte a Tua presença, que a Tua presença seja o nosso porto seguro, Pai, o nosso alicerce, Deus, para continuarmos, Deus, Te servindo e vivendo cada dia debaixo, Deus, da Tua autoridade, Amém, Senhor. Senhor. Pai, nessa hora eu Te agradeço também pela vida do pastor Israel, Deus, que a cada dia o Senhor derrame sobre ele o Teu óleo, que nunca falte a Tua presença na vida dele, Amém, que a cada Senhor. dia o Senhor fortaleça a vida dele, que a Tua bênção alcance toda a família dele, Deus. Amém. Obrigada, Deus, por essa rica oportunidade. Obrigada porque estamos, Pai, cientes de que o Teu amor, Pai, nunca nos deixará só, Deus. Estamos cientes, Deus, que nem a morte vai nos separar do Senhor, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos livrando do mal. Que a nossa casa seja sempre guardada pela Tua presença, Deus. Obrigada, Deus, por podermos cultuar o Teu nome, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor continuará sempre nos acolhendo e com a mão estendida sobre nós. Obrigada por essa noite. Que em tudo o Seu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus e do Filho de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém.